qualquer pessoa que se debruce a estudar o perfil de um violentador de crianças e de mulheres, vai perceber que na maioria dos casos trata-se de pessoas, e aí eu não estou dizendo que o Jairo violentou, o que eu estou dizendo é que essa defesa ficar perguntando isso para dizer, tá vendo, ele não é violento, ele abraçava as crianças, ele é um cara legal, afetuoso, elegante. Não adianta dizer essas coisas, porque o que a gente sabe é que isso não vai isentá-lo dos crimes pelos quais ele é indiciado, porque nós sabemos que violentadores de crianças e mulheres são homens comumente comuns. São pessoas da mais alta confiança, confiantes pregadores, vereadores no 5º mandato. São pessoas assim ilibadas, têm uma conduta, é gente que sabe se projetar enquanto tem muitas questões íntimas. Isso acontecia até com Hitler, que era um homem todo penteado para o lado de fora, mas há na sua história de vida uma situação até de uma sobrinha que suicidou porque tinha que aturar as terríveis violências que aquele ex-ditador de fundamento cristão praticava contra ela. Então, você nunca vai achar uma ligação pública entre um violentador e aquilo que as pessoas do público veem. Por isso que eu, pessoalmente, acho que deveria ser criminalizado quando uma mulher acusa um homem de praticar violência contra ela, aí os amigos começam a publicar vídeo. Não, eu o conheço, eu ando com ele não é assim. Amigo não deita na mesma cama que o casal. Amigo não está ali na hora do relacionamento íntimo do casal. Da mesma maneira, amigos, crianças, parentes não estão ali naquela violência íntima que acontece entre o violentador em relação a uma criança, e a criança não sabe dizer o que está acontecendo, ou provável que isso tenha acontecido com o Henrique. Então são pessoas da mais alta confiança, são professores, pastores, gente de poder, gente que até luta pelo direito das crianças. Eu já no meu curso de psicologia tive de acompanhar casos onde, por exemplo, as jovens e até meninas de 13, 14 anos eram violentadas por comissários da infância e da juventude. Daí eu não estranhar quando se diz, mas o Jairo trabalhava pelo direito das crianças lá na Câmara dos Vereadores. Isso não significa nada. Por isso que a gente precisa dar voz a quem é oprimido. No caso aí, a criança que acabou sendo assassinada e a mulher, sua mãe. Então, essa pergunta não tem o menor cabimento, porque até os advogados sabem que as pessoas de altíssima confiança é que praticam essas violências e acaba que ninguém descobre. Eu conheço situações onde o cara era bonzinho, ele gozava da confiança de todos os pais das crianças e adolescentes lá da igreja, de onde ele congregava, e aí ele botava os meninos e meninas todas para ficarem nus e se pegarem, e ele tinha um relacionamento de ficar pegando em todo mundo, só que como aquilo ali era uma coisa coletiva, ninguém suspeitava. Até hoje os pais acham que esse cara era da alta confiança, e eu vou recebendo as pessoas que foram abusadas por ele, e hoje pessoas adultas, então não tem nem como denunciar essa figura. Mas são pessoas que nem se conhecem, que vêm a mim e dizem que ele fazia isso. Era um cara da mais altíssima confiança. Tanto é verdade que por isso que eu acho esdrúxula essa ideia de fazer a castração química em estupradores. Porque o único estuprador na qual essa castração química iria funcionar era que não é nem o estuprador, é um cara que tem problemas mentais que acaba abordando as pessoas na rua, que na verdade é o tipo raro de estupro que acontece. A maioria dos estupros, violências, infanticídios acontece por pessoas que dão confiança da vítima, seja ela mulher, seja ela criança. Acontece por pessoas que são extremamente inteligentes, estão gozando do seu mais alto juízo, da sua melhor percepção, pessoas que fazem discursos maravilhosos até contra a violência que eles mesmos praticam. Às vezes são pessoas que não são violentas contra ninguém no universo inteiro, mas tem uma pessoa que ele escolheu para ser o objeto de sua violência. E ficar perguntando se o relacionamento parecia ou não parecia, na verdade várias testemunhas pró-Jairo vão dizer isso. Que a relação era maravilhosa, que era harmoniosa, o delegado vai dizer que a mulher estava muito segura. Olha, o que eu conheço de situações de pessoas que se manifestam em público seguras e se desmancham no consultório, de desespero de não saber o que fazer, né? Cada vez mais me faz crer na versão
da vítima e não na versão do agressor, que tem uma imagem ilibada. É aí que a gente precisa entender essas questões, que as perguntas feitas pela defesa do Jairo não cabem para tentar dizer, porque a pergunta ela tem um objetivo capcioso, né? Ah, tinha alguma coisa errada no relacionamento dos dois? Não, eu não vejo nada, não tá vendo? Qual é o objetivo dessa pergunta? É dizer que a professora Monique é uma baita de uma mentirosa. E ela não está sendo mentirosa, ela só viveu as violências dela como a maioria das mulheres que eu e você conhecemos, elas vivem. Elas têm de lutar na intimidade e mantém a discrição em público. Tem até aquela reclamação do pai do menino que vai dizer: ah, era mais fácil a Monique ter batido no Jairo do que outra coisa, porque ela era uma mulher de iniciativa, uma mulher forte. Isso não tem nada a ver com a violência que as mulheres sofrem, porque a violência tem a ver com injúria. Até a mulher mais forte e poderosa se sente impotente diante de alguém que é da sua intimidade, em quem ela confiou e que agora está abusando dela, e ela não consegue nem perceber que esse cara estava sendo um perigo para a vida do filhinho dela. Essa que é a verdade. E ainda tem essa questão, pelo fato de o cara ser um cara de total confiança, né? Como aconteceu recentemente aí com um pastor amigo do Wesley Safadão, em meio a uma festa de aniversário, com todo mundo reunido, esse pastor chega por trás da menina e você vê claramente que a menina não está à vontade perto dele. Ele vai lá e passa a mão pelo tronco dela e ainda tenta segurá-la, e ela se desvencilha dele fingindo que está cantando parabéns. E aí vem o tal do Tirulipa defendê-lo em público. É por isso que eu acho que esse tipo de defesa tem que ser criminalizada, porque essa menina precisou ser ouvida, mas na verdade ela foi abafada pelas vozes de Tirulipa, de uma sociedade moralista que vai defender pastores de confiança de cantor famoso que tem por sobrenome o nome artístico Safadão, né? E aí a menina ficou calada e a família defendendo e todo mundo defendendo. Essa família tinha que ser responsabilizada, porque a sutileza é essa. Esse pastor que diz essa menina, ele agora está contando com a defesa do público para continuar molestando-a, violentando-a, nem que seja psicologicamente. E no nosso Código Penal, aquele toque dele em público é chamado de estupro, porque a menina fica confusa, ela fica pensando: será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não estou me achando tão gostosa que estou até achando que o cara está me desejando? Ela fica confusa, daí o termo para 13 anos abaixo ser chamado de estupro. E aí, eles têm essa artimanha de fazer a própria vítima se sentir ou culpada, ou enlouquecida, ou inadequada, ou com alguma coisa errada, porque fica atraindo a atenção dessas pessoas, e por aí vai. De perguntar ao colega do Jairinho se ele ficou sabendo, se ele teve notícia de como o Jairo tratava as crianças, as filhas e filhos de suas ex-namoradas. E nós temos aí indícios, né? Algumas mães se sentiram à vontade para dizer o que ele fazia, etc. Aí ele vai dizer: olha, mesmo que essas notícias se confirmem judicialmente, que essas investigações se confirmem, eu vou continuar pensando que o Jairo não faria esse tipo de coisa. Para você ver o tamanho do efeito da cultura do estupro. Porque, na verdade, as vítimas do Jairo, elas não sabem dizer exatamente o que acontecia. Mesmo que os laudos mostrem o que aconteceu e as mães confirmem. Quer dizer, você tem aí a sociedade duvidando da palavra das mulheres, da palavra das crianças sobreviventes, e agora uma sociedade pronta a condenar uma mulher que de fato não cometeu o crime e nem entregou o filho ao crime. Eu sempre me surpreendo, mesmo sabendo que isso é uma herança cultural que está dentro de todos nós, o que? A misoginia, o ódio milenar às mulheres e à feminilidade. Quando a misoginia se manifesta numa outra mulher, num processo penal, num julgamento, isso é cortante, mesmo a gente sabendo que as coisas são assim. Porque aí você tem uma das advogadas de acusação, equipe da qual o Leniel, o pai do menino, faz parte, ela faz duas perguntas que é chocante. Veja a primeira aí. Bem, pautada nessa relação de amizade que o senhor relatou com o Jairo, em relação ao relacionamento dele com a Monique, você tinha conhecimento desse relacionamento? Eu tive conhecimento em dezembro que ele então estava com uma namorada que ele na rua queria apresentar à família no Natal, para os filhos. E depois eu conheci a Monique em janeiro, no 1º de janeiro, e depois só estive com ela de novo
Em final de janeiro, início de fevereiro, não teve mais conversa, porque eu já tinha percebido que ela já estava inserida no núcleo familiar dele, como namorada dele. Correto. Houve algum relato nessa relação de amizade de que o relacionamento era ruim, conturbado? Houve algum comentário nesse sentido? Não, pelo contrário, achava que estava indo muito bem. Muito bem. Viu que coisa mais impressionante? E, na verdade, até capciosa? Porque é uma mulher tentando arrancar de um informante uma informação que ela já sabe ser falsa. Porque ele vai dizer, o amigo do Jairinho, ele vai dizer que ele viu a Monique no máximo 2 vezes. E ela quer que dessas 2 vezes ele diga para ela se ele ficou sabendo, se o Jairo contava para ele, se ele praticava alguma violência contra a Monique, se ele viu um relacionamento conturbado. Olha, como que um cara que viu uma mulher por 2 vezes... mas ele era confidente do Jairo. Mas ser confidente do Jairo, os amigos não contam para os outros amigos as violências que eles praticam contra as mulheres por um simples fator. Tanto os homens quanto até as mulheres violentadas não conseguem entender, não conseguem aceitar que ali se esteja praticando uma violência. Ele acha que ele está sendo amoroso, que ele está sendo líder na casa. Outro dia eu estava assistindo aí um trecho de um congresso de mulheres diante do trono, lotadíssimo aqui em Belo Horizonte. Esse foi, acho que de 2013, onde a pastora Ana Paula Valadão diz o que para as mulheres? Que o marido na casa ele tem uma função tríplice. Ele é rei, profeta e sacerdote. Ainda que esse reizinho, profeteco e sacerdoteco esteja cometendo violência contra a mulher. Então, o cara comete violência contra a mulher, contra a criança, contra animais, contra a natureza. Parece o pessoal da Presidência da República. Eles cometem essas violências e não acham que as cometem. Nem eles e nem os seus amigos. Aí uma advogada mulher que deveria estudar essas complexidades da humanidade e das sociedades humanas quer pegar isso para usar contra uma mulher, fazendo dela a sua rival, né? Eu até pergunto assim, o que a Monique Medeiros fez contra ela para ela ter de ficar catucando e catando situações contra a professora Monique? Porque é isso, fica até patético o contexto da pergunta. Um cara que vê uma mulher 2 vezes ter de dizer que esse relacionamento não era abusivo porque eu nunca tive notícias disso. Como se os amigos contassem isso. Né? Na verdade, a gente perde os amigos quando a gente aponta ao cara, isso aí que você está fazendo com sua mulher não está legal não. Eu vou te denunciar. Que é isso, cara? Você vai fazer isso com seu amigo? Sou tão seu amigo que eu vou te denunciar. A gente precisa aprender a dizer esse tipo de coisa, né? Sou tão seu filho que eu não concordo com o crime nem do meu pai. Sou tão seu pai que eu não concordo com o crime do filho. Né? Deve ficar igual o senhor Jairo, que acha que tem que defender o filho ainda que ele tenha cometido uma coisa hedionda. De jeito nenhum. Veja aí a segunda pergunta capciosa da advogada de acusação. O seu contato com Henri foi, então, em apenas uma oportunidade? Uma única oportunidade. Em que ele estava, só para confirmar, quem eram as pessoas que estavam na casa naquele dia? Que eu me recordo, não sei se tinha mais alguém trabalhando na casa, mas o que eu me recordo é a Monique por um momento, porque ela precisou se ausentar para ir, acho que à padaria, eu não posso afirmar, o lanchonete. Estava também o Henri e estava também, acho que a mãe da Monique, pelo que eu me recordo ele me falando que, olha, essa é a mãe da Monique, foi mais ou menos assim, e o Jairo. Uma relação familiar. Total. Perfeito. Olha isso, gente, olha que absurdo. A mulher quer saber, na verdade ela induz o colega de Jairinho a dizer quem estava presente no encontro que tinha lá. Ele vai dizer quem estava presente. A mãe da professora Monique, a professora Monique, o pequeno Henri, o Jairo. E aí ela pega e, tá vendo? Isso é uma relação familiar. Tá, e daí? O que isso tem a ver com o que ela está tentando insinuar? As violências nesse país contra mulheres e crianças acontecem exatamente numa relação familiar normal. Que eu sou contra a castração química para essas violências, para esses abusos, porque eles acontecem em relacionamento familiar normal, cotidiano, onde todo mundo está vendo ali, está tudo ali perto, está tão na cara que as pessoas não conseguem enxergar. Né? Porque o que acontece? Quando um cara desse vai ser castrado quimicamente, ele vai usar de outros instrumentos para se vingar da sexualidade ou da libido que lhe foi retirada. Até porque estupro
quase nunca tem a ver com libido. Estupro tem a ver com sede de poder, com violência, com você olhar para um ser como uma mulher, como alguém inferior, e você se acha no dever de assassiná-la emocionalmente, e se ela te denunciar, assassiná-la fisicamente. Então, a advogada está precisando se aprofundar um pouquinho, essa advogada de acusação, sobre a própria condição do próprio gênero que a constitui, que é o gênero feminino, não é? É muito triste essas questões. Esse depoimento em nada incrimina a professora Monique e em nada inocenta o Jairo. Se você acha que é interessante o que a gente tem pensado aqui, dê o seu like neste vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. Se você quiser falar comigo sobre alguma coisa que eu não demonstrei aqui ou quiser acrescentar o assunto, vai nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente vai se falando por lá. E tem uma playlist também onde eu tenho reunido todos esses vídeos em relação ao caso Henri, para a gente ir pensando espontaneamente, mas com muita propriedade. Muito obrigado pela sua atenção.